Olá, pessoal. Nós estamos aqui então fazendo através da plataforma online uma discussão sobre asma, tá? A proposta aqui é falar sobre a parte ambulatorial de asma. Nós não vamos abordar aqui a asma na urgência, a asma no pronto-socorro, embora como nós vamos falar também de plano de crise e tudo, é possível que a gente acabe falando de algumas das medicações que são usadas no tratamento de emergência da asma, tá? A proposta aqui é fazer a revisão dos guidelines mais recentes que a gente tem sobre o tema, tá? Então, eu vou usar como base, considerando que a aula está sendo feita, está sendo gravada aqui em abril de 2020, o que nós temos de mais recente? Então, vou usar o GINA, né, que é uma publicação muito consagrada, utilizada mundialmente sobre o controle de asma, que foi lançado uma nova versão agora, em 2020, em abril de 2020, nesse mês que eu estou gravando esse vídeo. Tá? A versão fala até sobre a questão do coronavírus e algumas questões específicas, que eu também não vou abordar nessa discussão, porque não é esse o objetivo. Como a aula é por ambulatório, é discutir principalmente o manejo ambulatorial. E vou usar como referência também esse guia de recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia agora em janeiro de 2020. Ou seja, as principais referências que eu estou usando são deste ano. Tá? Vocês vão ver depois, lendo os textos, que essa brasileira é mais sobre o manejo. Não vai falar tanto sobre um dos temas que eu vou falar nesse vídeo, que é o diagnóstico. Tá? Para poder facilitar um pouquinho a questão do conteúdo, eu dividi esse vídeo em 4 vídeos. Tá? Então, esse que vocês estão assistindo agora vai falar sobre o diagnóstico e os principais exames utilizados na asma. Vai ter um segundo vídeo que vai falar sobre as formas de classificar a asma. Tem um terceiro vídeo sobre as principais linhas de tratamento farmacológico e não farmacológico. E um último vídeo falando sobre planos de ação e falando sobre as medicações que a gente mais usa no dia a dia. Tá? Também reforçando que a ideia, então, é a aula para o primeiro ano da residência de pediatria, então nós vamos abordar aquilo que cabe ao pediatra geral. Então, existem alguns capítulos mais específicos do GINA, como asma de difícil controle, tudo que eu não vou entrar no mérito da discussão agora, tá bom? Então, para começar, a primeira coisa aqui que eu quero falar é sobre a prevalência de asma no Brasil, o que nós temos de dados. Nós não temos tantos dados assim, os dados que eu vou trazer são dados dessa publicação agora de janeiro de 2020, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e aí o que eles colocam é baseado em outros estudos, que a prevalência de asma em adolescentes brasileiros já foi medida como algo ao redor de 20%. Eles citam também um estudo da Organização Mundial de Saúde, que fala que 23% dos adultos brasileiros entre 18 e 45 anos tiveram sintomas compatíveis com asma no último ano. Em 2013, eles fazem um levantamento através do DataSUS e demonstram que ocorreram quase 130 mil internações por asma no Brasil e mais de 2.000 mortes por asma no Brasil. E uma das coisas que eles levantam também é baseado em outros estudos, que ao redor de 12% dos asmáticos brasileiros têm a doença bem controlada. Ou seja, a maioria dos nossos asmáticos não tem a doença bem controlada. Tá? Antes da gente falar de diagnóstico, falar de qualquer coisa, eu já estou falando aqui da importância, um dos pontos também que é muito importante a gente abordar é o que é asma, o que eu chamo de asma. E aqui o texto que eu trago é uma tradução do que o GINA define como asma, né? Que eles colocam que é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, e essa é a principal questão, né? É uma doença de inflamação das vias aéreas, então o tratamento de longo prazo deve envolver o controle dessa inflamação. E a história típica é de sintomas respiratórios, como chiado no peito, falta de ar, aperto no peito, tosse, que variam ao longo do tempo e de intensidade, juntamente com uma limitação variável ao fluxo respiratório. Né? E essa que é a grande característica, né? Essa falta de ar, essa dificuldade de respirar, essa dificuldade respiratória, que aí vocês vão notar que cada paciente acaba falando isso de um jeito.
né? A gente já teve, por exemplo, no ambulatório, adolescentes asmáticas começaram o diagnóstico de asma na adolescência, que a descrição é que sentiam uma angústia, que quando corria ficava angustiada, achava-se até que era uma coisa psicológica, e depois ver que na verdade era asma, né? Então isso de saber direitinho que está com falta de ar, com dificuldade para respirar, é uma coisa que a maioria dos nossos asmáticos não tem dificuldades, porque eles experimentam sintomas desde o início da vida, desde muito pequenos. Então eles sabem explicar muito bem esses sintomas, o que não é realidade muitas vezes para uma criança que começa o diagnóstico mais tarde, os sintomas mais tardiamente, ou na adolescência ou no início da vida adulta. Às vezes essa pessoa demora para perceber que tem asma. E uma das características é essa limitação que é variável por diversas características, né? Nós sabemos que os sintomas de asma pioram com o exercício físico, como eu já tinha dado exemplo, pioram no período noturno. Então, isso que faz com que esses sintomas acabem sendo sintomas bastante variáveis ao longo do tempo. Tá? Uma das coisas que é bem definido hoje em dia é que existem diversos fenótipos para a asma alérgica, asma não alérgica, mas só que ainda não está muito bem estabelecido a relação entre esse fenótipo e a fisiologia do paciente, e mais do que isso, que seria mais importante, tratamentos guiados para cada um desses fenótipos, né? Uma das características que é importante é que, além de ter os sintomas de falta de ar, de desconforto respiratório, a gente sabe que algumas características aumentam a probabilidade de nós estarmos frente a um asmático, né? A piora dos sintomas à noite ou pela manhã, a variação ao longo do tempo, ter períodos de melhora e períodos de piora, ter alguns desencadeantes conhecidos, como já fui citando. Para a pediatria, por exemplo, um dos principais desencadeantes são as infecções respiratórias virais. Nós temos mais sintomatologia de asma, mais crises de asma, mais internação de asma na época de outono e inverno, porque é a época sazonal dos principais vírus. Exercício físico é um desencadeante, exposição a alérgenos, mudanças de temperatura, principalmente as mudanças bruscas, né? Um dia está muito quente, de repente outro dia está muito frio, e aí o paciente acaba tendo sintoma. Rindo, gargalhando, fazendo algumas atividades desse tipo, muitas vezes surgem os sintomas da doença, e a exposição aos irritantes ambientais. Poluição, tabagismo, fumaça de automóveis, cheiros fortes, perfumes, tudo isso está associado à piora dos sintomas de asma naquela pessoa que tem asma. Assim como situações que a gente tem sintomas respiratórios, mas quando presentes, reduzem a probabilidade de diagnóstico de asma, são, por exemplo, pacientes que têm só tosse como sintomatologia. Não tem falta de ar, não tem outros sintomas associados. Pode ser asma, mas nossa atenção tem que estar maior em relação à possibilidade de diagnósticos diferenciais. Aqueles pacientes que têm uma produção muito crônica de escarro, aqueles pacientes que, além da falta de ar, têm queixas como tonturas, parestesias, que isso não é muito frequente no asmático. A gente vai pensar em outras doenças, causa cardíaca, por exemplo. Dor torácica, normalmente falta de ar é um sintoma frequente, mas em geral não leva a dor. Então, o paciente que está com dor, a gente tem que estranhar. E dispneia induzida por exercício que tem uma respiração ruidosa associada. E muitas vezes são problemas de malformação da via aérea. Broncomalácia, laringomalácia, traqueomalácia, coisas desse tipo. Bom, como eu já disse, é uma doença que tem diversos fenótipos, né, que são as características que nós observamos no indivíduo, como ter asma alérgica e não alérgica, asma eosinofílica e não eosinofílica, e tem os diversos endótipos, que são os mecanismos moleculares ou fisiopatológicos que levam ao fenótipo, que levam à asma, né? Essa parte sim tem sido cada vez mais utilizada porque ela é de grande valia para pensar em tratamentos específicos, principalmente para aqueles pacientes que têm sintomatologia mais grave da doença, né? Então, por exemplo que eu coloquei aqui, é um exemplo que tem no guideline brasileiro de asma, que fala, por exemplo, que alguns pacientes têm uma inflamação que eles classificam como T2 alta, que é geralmente que apresenta uma asma de início precoce na vida, é mais grave, é associada a atopia, aumento de IgE, eosinofilia nas vias aéreas e eosinofilia sistêmica, quando eu polimorremo, né? Por que é importante saber isso? Porque, por exemplo, pacientes que têm esse tipo de característica costumam responder melhor a corticoides ou a drogas que inibem esse tipo de inflamação. Já aqueles que têm uma inflamação T2 baixa, geralmente tem uma asma que começa mais tardiamente, não tem uma resposta eosinofílica muito importante, nem na via aérea nem sistêmica,
e, em geral, não respondem bem a corticoide, não respondem bem a essas drogas. O que se acredita é que o futuro da asma vai para esse caminho, para, de repente, a gente tentar descobrir qual que é o mecanismo molecular que leva o paciente a ter asma e fazer um tratamento direcionado para esse mecanismo molecular. Mas isso ainda não é a nossa realidade, certo? Então, só para saber o que nós temos de perspectiva. Aqui, então, para poder, vamos dizer assim, de uma forma sumarizar, eu trago o fluxograma para fazer diagnóstico de asma que é proposto pelo GINA. Eu trouxe do jeito que aparece ali no GINA para nós irmos discutindo cada uma dessas sequências. Então, primeiro passo aqui é se o paciente tem sintomas que são sintomas típicos de asma, né? Esses sintomas respiratórios são típicos. E o que o GINA chama de sintoma respiratório típico? São sintomas que estão nessa tabela aqui, tá? Quero traduzir a tabela do jeito que o GINA coloca. Então, história de chiado, de falta de ar, de aperto no peito, de tosse, que essa descrição, como eu já tinha citado antes, pode variar, depender da cultura da pessoa, depender da idade que ela tem e como ela consegue descrever. E aí ele dá até alguns exemplos disso. E aí que geralmente mais de um tipo de sintoma respiratório que tem, então não é a tosse isoladamente, que esses sintomas ocorrem variavelmente ao longo do tempo e variam em intensidade, às vezes estão mais fortes, às vezes estão menos fortes, às vezes estão mais intensos, às vezes estão menos intensos, que pioram no período noturno ou ao acordar, que esses sintomas são desencadeados por exercícios, risadas, alérgenos, ar frio, e que esses sintomas geralmente aparecem ou pioram com as infecções virais, né? Então, isso é o que eles chamam de sintomas típicos de asma. Então, se eu tenho um paciente que preencheu essas características, eu vou completar a minha história, meu exame físico, para ver se ele suporta, se ele dá suporte ao diagnóstico de asma. Se os sintomas não têm essas características, eu vou pensar em hipóteses alternativas e pensar, inclusive, em solicitar exames para tentar confirmar essas hipóteses alternativas. Por exemplo, uma cardiopatia que esteja levando a ICC e o paciente está ficando cansado por causa disso, uma malformação de via aérea, outras coisas. E aí, a depender, eu vou caminho aqui para tratar outros diagnósticos que não asma, tá? Agora, se a história, o exame físico, está suportando, está confirmando o diagnóstico de asma, o que é colocado aqui é a realização de uma espirometria ou do famoso peak flow, né, o pico de fluxo respiratório, que eu vou falar mais para frente, para comprovar a grande característica da asma, que é a reversibilidade com o uso de broncodilatador, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar documentada para ter o diagnóstico de asma. E aí, com isso, nós fechamos o diagnóstico de asma e começamos a tratar o paciente para asma, tá? Então, esses que são os dois caminhos. Veja que tanto que se a história não suporta ou se o exame físico não suporta o diagnóstico, eu vou atrás de diagnósticos diferenciais. Agora, se eu tenho história e exame físico compatível, o próximo passo seria comprovar com algum exame essa reversibilidade, tá? Vocês já devem ter atendido no nosso ambulatório alguns pacientes com diagnóstico de asma e talvez vocês já tenham notado que boa parte deles não tem nenhuma espirometria, não tem nenhum exame para confirmar o diagnóstico de asma. E por que isso acontece? Por alguns motivos. Primeiro, que espirometria é um exame que a realização é dependente da idade. Nós nunca vamos pedir uma espirometria para alguém abaixo de 5 anos de idade, porque a possibilidade da execução do exame é muito baixa e mesmo que o paciente conseguisse fazer, o respaldo, a comparação do que seria o predito para aquela idade na literatura é muito baixa, né? Então, a gente não vai fazer nessas situações. Além disso, o que acontece? A espirometria é um exame que, por exemplo, é a realidade do nosso ambulatório, nós vamos pedir e o paciente vai acabar demorando 1, 2 meses para fazer. E o ideal, que é o que é colocado aqui, é fazer esse exame antes de iniciar o tratamento. Ou seja, se eu fizer esse caminho, eu vou demorar 2, 3 meses para começar a tratar alguém que está sintomático, alguém que muitas vezes já até internou por causa disso. Então, isso acaba atrasando o início do tratamento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós não seguimos o que o GINA recomenda sobre
diagnóstico de asma? Não é bem assim. Porque se a gente for olhar, tem aqui do lado uma linhazinha pontilhada, que o que eles colocam? Que se o diagnóstico, a clínica é urgente, vamos dizer assim, eu preciso de diagnóstico urgente. Ou se outros diagnósticos diferenciais são pouco prováveis, em vez de fazer a espirometria, o caminho que eu poderia fazer para tentar confirmar o diagnóstico é iniciar tratamento empírico. E se de repente esse paciente responder ao tratamento empírico, eu vou fazer o diagnóstico pela clínica e pela resposta ao tratamento. E aí, como é que seria esse tratamento empírico? Fazer tratamento por 1 a 3 meses para asma. Por exemplo, dando corticóide inalatório, dando broncodilatador se tiver sintoma e vendo a resposta nesse período. Ou seja, o próprio GINA abre a possibilidade de fazer o diagnóstico sem necessariamente ter espirometria. Vocês vão ver, eu vou falar mais para frente, que o ideal que o GINA coloca é ter essa espirometria. Mas o que eu quero deixar claro é que o GINA é um guideline que ele é feito para crianças, para adolescentes, para adultos, para todas as idades. E, de repente, pedir isso para a pediatria é um pouco mais complicado. Tá? Eu coloquei o corte de 5 anos, mas vocês vão ver que crianças com 7, 8, 9 anos de idade muitas vezes não conseguem fazer. Tem adulto que não consegue, é um exame muito difícil de ser feito. Então, não dá para se pautar nisso para poder fechar o diagnóstico, certo? Então, entendam que isso é o ideal, mas muitas vezes não é o real, não é a realidade. Ah, mas vocês não vão pedir espirometria nunca no ambulatório? Nós pedimos aqui. Em que situações nós acabamos pedindo? Naqueles pacientes que nós temos dúvida em relação ao diagnóstico, porque é um exame que consegue ajudar a dizer se a gente está no caminho certo ou não, mas mesmo assim, só se tiver mais de 5 anos de idade, porque se tiver menos não vale a pena, né? Porque não vai conseguir fazer, não vai ter boas referências. E outra situação que a gente acaba pedindo, que é mais uma questão burocrática, que é toda vez que a gente vai prescrever beta-2 de longa. Porque para a rede pública liberar o beta-2 de longa, além da receita especial, do relatório, que isso nós vamos mostrar no dia a dia, como é que faz isso, precisa ter executado uma prova de função pulmonar recente. Então, isso acaba sendo um dos motivos que faz com que a gente acaba pedindo prova de função pulmonar. Tá? Então, só para vocês entenderem o que está no guideline e o que é aplicável no dia a dia. Bom, o que eu espero da espirometria de um asmático? Né? Eu tenho que lembrar que a asma é um distúrbio obstrutivo. Tá? Então, daqueles parâmetros que eu vejo na espirometria, o principal que vai se alterar no asmático é o VF1, o volume expiratório forçado do primeiro segundo. Por que é ele que vai se alterar? Porque se eu tenho uma diminuição do calibre da via aérea, vai ser mais difícil o ar passar na via aérea. E aí essa medida do primeiro segundo é porque é onde sai o mais rápido desse fluxo, o mais forte desse fluxo. O CVF, a capacidade vital funcional que eu tenho, total do paciente, isso em geral no asmático vai estar preservado. Pode até estar alterado num paciente que tenha sintomas muito graves de asma, mas na maioria das vezes vai estar preservado. Tá? E a redução que a gente vai ter então é dessa relação do VF1 sobre o CVF, também conhecido como difenol. Né? Esse vai ser o que vai estar mais alterado na asma. E aí uma coisa interessante é que a referência varia um pouco de acordo com a idade. Para adultos, considera-se que a relação está diminuída se for abaixo de algo entre 0,75 e 0,8. Se for para crianças, é diminuída abaixo de 0,9. Tá? Para o GINA, quando eu falo em adulto, é acima de 12 anos de idade. Tá? Quando eu falo crianças, é abaixo disso. Tá? Só que isso não basta sozinho. O que eu preciso, além disso, para ter o diagnóstico de asma? Eu preciso de uma coisa fundamental, que é ver a reversibilidade com o uso do broncodilatador. Tá? E isso também muda se eu estiver frente a um adulto ou se eu estiver frente a uma criança. Para o adulto, eu considero que a reversibilidade do broncodilatador é quando eu fui lá, prescrevi o que é recomendado é dar entre 200 e 400 microgramas de salbutamol e ter uma melhora do VF1 de 12% ou de 200 ml. Tá? O ideal seja os dois, inclusive 12% e 200 ml. Tá?
Para a criança, eu tenho um aumento de VF1 de 12%. Eu não vou considerar os mLs, porque isso vai variar de acordo com a idade da criança, porque vai ter um tamanho de caixa torácica diferente. Tá? Então, por isso que só considero 12%. Não leve em consideração os 200 mLs. Para o adulto tem que ter as duas coisas. Eu coloquei ou aqui, mas o certo é E. 12% e 200 mLs. Tá? Uma coisa importante quando eu vou fazer uma espirometria dessa, como eu quero ver resposta a broncodilatador, eu não posso ter usado broncodilatador recente. Então, o recomendável no dia que for fazer o exame é não ter usado o beta-2 de curtação nas últimas 4 horas antes do exame e não ter usado o beta-2 de longa nas últimas 15 horas antes do exame. Porque senão eu ainda posso estar sob o efeito dessas medicações e isso pode, de alguma forma, atrapalhar o resultado. Bom, esse é o clássico, é o que eu coloquei aqui. Então, foram esses os parâmetros que eu coloquei aqui. Veja que aqui está certinho, aumento de 12% e 200 ml a partir do basal, após 10 a 15 minutos de salbutamol, 200 a 400 microgramas de salbutamol. Só que vejam essa tabela também do GINA, que esse não é a única forma de ver limitação expiratória variável fluxo de ar. Ou seja, se eu não consigo fazer uma espirometria, mas acho muito importante documentar essa variabilidade do fluxo respiratório, eu tenho diversas outras alternativas listadas aqui. Desde usar o peak flow, usar o pico de fluxo respiratório, tá? A recomendação é usar 2 vezes ao dia, durante 2 semanas, e ver a variabilidade que eu tenho nesse período, porque como a gente falou lá no começo na definição diagnóstica, a asma é uma doença que varia o fluxo de ar ao longo do tempo, tá? E aí eu vou considerar o diagnóstico de asma. Se o pico de fluxo varia mais de 10% ao longo dessas 2 semanas no adulto, ou mais de 13% se for uma criança, certo? Outra possibilidade que eu tenho, ao invés de fazer o beta-2 ali no momento do exame, é eu tratar para asma, por exemplo, prescrever corticoide inalatório durante o período de 4 semanas e comparar como que foi o VF1 antes e depois do tratamento. Isso, vejam que eles deixam mais determinado para adulto do que para criança, esse método. Outra possibilidade é fazer o contrário, é desencadear a broncoconstrição. A gente sabe, por exemplo, que alguns pacientes ficam bem o tempo todo e só tem sintomas desencadeados por exercício físico, por exemplo. E aí uma das estratégias de tentar fazer o diagnóstico seria fazer um teste de esforço, né? E aí o que eu vou ver é o contrário, é a queda do VF1. Que se for em adultos é mais de 10% ou mais de 200 ml em relação ao pré-exercício. E se for na criança, mais de 12% do predito se for baseado numa espirometria ou mais de 15% se for no peak flow. Tá? Testes de provocação, esses também em geral são para adultos. Você vai inalar substâncias que causam broncoconstrição, substâncias irritantes e ver a resposta, inalar metacolina, inalar estanina e ver a resposta, mas isso a gente não vai fazer para pediatria. Tá? E variação excessiva na função pulmonar entre consultas. Isso serve principalmente para consultório de pneumo, que tem provas rápidas para fazer ali no dia da consulta e ver essa variabilidade. Ou seja, o método mais consagrado, que tem mais padronização, é esse que está aqui na caixinha vermelha, né? Que é fazer uma espirometria da forma adequada e ver essa resposta, então. Nos adultos, uma melhora do VF1 mais de 12% em mais de 200 ml, e na criança, mais de 12%, independente de quantos ml. Tá? O peak flow também é fácil, também é acessível, também é possível. Os outros métodos que eu coloquei aqui, deu para notar que eles são mais factíveis para adultos do que para crianças, certo? Bom, então, como é que eu me porto em relação à espirometria se eu levar em consideração o GINA deste ano, mais recente? Eu tenho que fazer uma espirometria, idealmente, antes de iniciar o tratamento, e essa espirometria serve para confirmação diagnóstica. Eu tenho que fazer uma espirometria 3 a 6 meses após o início do tratamento, para conhecer qual que é a função pulmonar ideal do paciente, e depois periodicamente. E esse periodicamente a cada 1 a 2 anos para acompanhar a progressão da doença. Vejam que, tirando essa que é para diagnóstico, as outras são muito mais
para entender como a doença está evoluindo do que para mudar a conduta em si. O que eu estou querendo dizer? Que o ideal é fazer isso, mas que, como eu citei, em locais onde esse acesso é pequeno, como no nosso caso, que a gente não tem muitas vagas, nem muita disponibilidade de espirometria, também não precisa ficar se apegando muito nisso, porque boa parte das vezes não vai mudar muito a nossa conduta. Mas é importante saber o que é preconizado, o que seria o ideal de segmento. Bom, e aí, baseado nessa espirometria, o que acontece, né? Como é que eu posso interpretar alguns achados? Se eu tenho alguém que tem VF1 baixo, tendo ou não tendo sintomas, isso é considerado por si só um forte fator de risco independente para exacerbação. Principalmente se o VF1 estiver abaixo de 60% daquilo que é o predito de acordo com a altura e a idade daquele paciente. Tá? Também ter um VF1 baixo é um fator de risco para declínio mais rápido da função pulmonar, independente dos sintomas também. E pode sugerir que limitações do estilo de vida ou uma percepção da doença. Ou seja, se eu tenho alguém que tem VF1 baixo e que não tem muito sintoma, pode ser porque ele tem um estilo de vida tão sedentário que ele acaba não percebendo esses sintomas, ou então que ele até tem os sintomas, mas só que ele já convive há tanto tempo com esses sintomas que ele não se incomoda, que ele não vê problema. E aí ele só nota que tem alguma diferença quando começa o tratamento e nota alguma melhora. Isso é muito comum em asmático. Às vezes a gente começar o corticoide e fazer algumas perguntas de sintomatologia e o paciente fala, não tenho sintoma nenhum. E aí depois de um tempo tratando, conversa de novo com o paciente e fala, eu estou dormindo melhor, estou acordando menos, estou conseguindo ter mais disposição no dia. Só que você fala, ele não tinha queixa de sintoma noturno, ele não tinha nada disso. É porque ele tinha, mas só que já convivia bem com esses sintomas, não percebia que podia melhorar. Tá? Então isso é uma coisa que vocês vão notar. Se eu tenho o contrário, alguém que tem um VF1 normal, mas só que é muito sintomático, aí eu tenho que pensar, de repente, se eu não estou errando o diagnóstico. Né? Aí é hora de rever e pensar em diagnósticos diferenciais. Da mesma forma que se eu tenho uma reversibilidade persistente ao broncodilatador, sempre é muito reversível ao broncodilatador, mesmo depois do início do tratamento, eu tenho que pensar se eu não tenho que melhorar esse tratamento, se ainda não tem margem para eu tratar melhor esse paciente. Bom, em relação à espirometria em crianças, que eu já tinha adiantado um pouco, a função pulmonar na criança não tem uma forte correlação com os sintomas, isso vale tanto para a criança como para o adulto. Tanto é que atualmente a classificação de controle da asma não leva mais em consideração a espirometria, no passado já levou, mas atualmente não leva em consideração. Não é exame viável abaixo de 5 anos de idade, como eu já tinha dito. É frequente encontrarmos crianças não controladas, mas que fazem uma espirometria e vem normal. Isso não indica que eu tenho que aumentar o tratamento, muito pelo contrário. Se ela tem sintomas de uma asma não controlada, independente da espirometria, eu vou adicionar tratamento. E o que o próprio GINA conclui é que é um exame menos útil na criança do que no adulto. Tá? Então, isso que eu falo, quando você vê aquele guideline completo, tem que lembrar que eles estão pensando em todas as idades. O que a gente tem que pensar são nas particularidades da pediatria. Bom, uma das dificuldades, inclusive, que a gente tem que levar em consideração é, quando uma criança fez uma espirometria, o quanto que eu posso valorizar ou não aquele resultado. Porque muitas vezes nós vamos ter resultados que não são compatíveis com a realidade. Justamente por causa dessa dificuldade em executar o exame. Tá? Então, primeira coisa que é colocada é que eu tenho que ter pelo menos 3 manobras aceitáveis para poder laudar o exame. Isso orientado já para quem faz a espirometria. Tá? E aí, para que considere manobra aceitável, eu tenho que conseguir uma inspiração máxima antes do teste. É aquilo que ele tem que puxar o ar e depois soltar muito rápido, né? Aquilo que todo mundo já viu fazer uma espirometria, parece que tem um doido berrando no seu ouvido, né? Sopra, 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 sopra. Que é justamente isso que você precisa, né? Puxar o ar muito forte e soltar o ar muito rápido. Os maiores valores não podem diferir entre si de 150 ml, porque se eu tenho uma variação tão grande entre uma medida e outra, mostra que alguma das medidas foi feita errada. O volume extrapolado tem que ser menor que 5% ou 150 ml. O que eles chamam de volume extrapolado? Quando o paciente vai lá e faz uma expiração forçada, faz uma linha como se fosse uma linha reta.
Ela começa devagar e rapidamente sobe. Essa parte aqui, essa diferença entre o início do exame e essa linha reta traçada tem que ser no máximo 150 ml. Se de repente essa curva ficou muito deitada ou muito em pé, vai variar nisso e não é confiável. Tá? O pico do fluxo expiratório tem que ter uma variação máxima de 10% entre as medidas ou de 500 ml. E na hora de expirar, tem que expirar sem hesitação. Se eu tenho uma expiração entrecortada, isso também não vale como resultado válido. Tá? Então, o que acontece? Quando eu pego aquela curva de fluxo pelo volume, o que eu tenho que ver é uma curva desse tipo, como foi desenhada aqui. O fluxo expiratório inicial tem que ser muito rápido, que é essa parte de subida da curva é justamente a fase do sopra, 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 que ele está soprando muito rápido. Tá? Então tem que ter um aumento muito rápido, quase que vertical. A parte máxima de fluxo expiratório tem que ser pontiaguda. Se ela está muito arredondada, significa que eu não me esforcei ao máximo. E aí depois, essa parte expiratória vai desacelerando lentamente. Aquele momento você está ficando já meio roxo, meio sem ar, está tentando soltar o resto do ar. Isso vai muito lentamente. Se de repente tem uma queda abrupta aqui, significa que você de repente interrompeu, desistiu da manobra no meio. E a fase inspiratória, ela acaba sendo arredondadinha aqui embaixo. Acaba sendo um semicírculo aqui embaixo. Então a fase inspiratória é um triângulo e a fase expiratória é um semicírculo. Isso é o que nós vamos ver numa espirometria bem realizada. Aqui tem um exemplo disso. Então, é um exemplo que é do Guideline Americano de Espirometria, né, que foi feito num adulto, que aqui eles vão colocar o VF1, o CVF e a relação VF1-CVF, pré-broncodilatador e pós-broncodilatador. E aí sempre vai ter o limite inferior da normalidade, o Z-score que o paciente atingiu e a porcentagem em relação ao previsto. Por exemplo, esse paciente aqui tinha um VF1 que era 54% em relação ao previsto, né? Que tem até aqui no gráfico onde estava o VF1 dele, que estava abaixo do -3. Ou seja, ele tinha um VF1 muito alterado. Com o CVF também alterado, mas não tão alterado assim. Tanto é que quando eu faço a relação dele, deu 0,52, deu uma relação muito baixa. Lembrar que para adulto é considerado alterado se for abaixo de 0,75. Né? E aí fez o broncodilatador, aumentou então de 54% para 70% em relação ao previsto. Teve um aumento superior a 12%, ou seja, teve uma resposta broncodilatador. Tá? Então isso confirma aqui o meu diagnóstico de asma. Dá para ver que aquela curva fluxo-volume que eu mostrei, tanto a pré quanto a pós-broncodilatador, seguem bem aqueles princípios que eu falei. Sobem bem rápido, tem um pico pontiagudo, desce bem devagar e vai se encontrando com zero bem lentamente. E a parte inspiratória é circular. Tá? Aqui, que é uma coisa interessante, ele mostra um gráfico do volume com o tempo. Vê que quando eu faço o broncodilatador, que é em vermelho, o paciente consegue expirar um volume maior e consegue expirar por mais tempo. Né? Isso significa, na verdade, que eu tive uma boa resposta, que o paciente melhorou a sua capacidade respiratória quando eu fiz o broncodilatador. Então, esse é o tipo de exame, por exemplo, que confirma um diagnóstico de asma baseado numa espirometria. Tá? Exemplos de problema. Então, o primeiro problema é o que eu já tinha citado, de repente, se aquela curva expiratória ela não encontra lentamente o zero como esperado, ela tem uma queda abrupta. Isso significa que o esforço no fim da expiração foi fraco, que a expiração foi interrompida no meio. A consequência disso é eu diminuir o CVF, porque como eu desisti da expiração no meio do caminho, o volume total medido vai ser menor. E aí eu fico com a ideia, muitas vezes, que eu tenho alguém que tem uma patologia restritiva e não é verdade, porque eu tenho alguém que não fez o exame da forma adequada. Aqui, como eu tinha falado, a parte inspiratória tem que ser pontiaguda. Se ela é arredondada, é que eu não fiz o esforço certo nem no início da inspiração, nem no fim da inspiração nesse caso, né? Que tem problema nas duas situações. Então, eu vou subestimar tudo. E aí o resultado não vai ser confiável.
Se de repente tem alguém que tem esse tipo de padrão, ou seja, cada vez ele fez a manobra de um jeito, ele não conseguiu entender e reproduzir a manobra. Se ele entende adequadamente, ele faz sempre do mesmo jeito, faz sempre do jeito certo. Então esse também é um tipo de espirometria que não é fidedigna, que tem que ser descartada. Tá? E se de repente eu tenho essas quedas abruptas aqui, o que significa isso? É fechamento de glote. Eu estava expirando, para de expirar. Estava expirando, para de expirar. Isso significa que o paciente tossiu durante o exame. E também significa que esses valores não vão ser confiáveis. Tá? Então, são exemplos de situações onde a gente não vai poder confiar no valor obtido. O pico de fluxo expiratório, o peak flow. Né? O peak flow é uma coisa que é mais fácil, porque os pacientes podem ter em casa, podem usar em casa, e pode ser muito útil como uma medida não só para o diagnóstico da asma, mas também para o controle da asma. Tem vários modelos, né? Aqui embaixo tem alguns exemplos de modelo. Aqui na minha mão, se vocês forem olhar, tem um dos exemplos. Esse daqui é um dos que fica no ambulatório, tá? Ele tem essa parte aqui que é um bocal de papelão, que ele é descartável, então que eu posso usar para um paciente, descartar e usar para outro. Se for para o mesmo paciente, não tem problema. Né? Como que eu tenho que usar isso? Então, primeira coisa, o paciente tem que estar sentado ou em pé. Nunca deitado, nunca em outra posição, idealmente em pé. E ele deve ser orientado, como mostra aqui no desenho, a encaixar o bocal, a ir lá, puxar o ar, inspirar o máximo possível, colocar o bocal e expirar o mais forte e mais rápido possível. Tem que ser uma inspiração rápida e forte. Um sopro mesmo. Uma coisa bem forte. E aí vai subir esse marcador. Vocês vão ver aqui, embaixo do meu dedo tem vermelho um marcador, que vai marcar quantos ml. Como que eu devo usar isso? Fazer sempre 3 medidas por vez. Então, faço uma, descanso, faço duas, descanso, faço a terceira. E anoto o melhor valor das 3 que eu obtive naquele momento. Né? Então, é assim que eu faço. Eu posso comparar em relação àquilo que o paciente sempre faz, em relação ao basal do paciente, que é o mais fidedigno, ou, por exemplo, se vocês forem ver, aqui nesse vem umas tabelas que, de acordo com a idade da criança, com o sexo, vem o que é esperado. Essa é a tabela para a criança e essa é a tabela para o adulto, que leva em consideração, de acordo com a idade e sexo, quais que são os valores esperados. Isso fica lá no ambulatório, quando vocês tiverem curiosidade, a gente vai lá e mostra junto pessoalmente. Tá? Como é que eu poderia, então, usar esse pico de fluxo? Primeira coisa seria para o diagnóstico. Eu precisaria calcular a variabilidade diária durante um período aí de idealmente 2 semanas, fazendo leituras 2 vezes ao dia. Então, escolho 2 momentos, por exemplo, de manhã e à noite, e aí faço desse sistema. Faço 3 vezes, anoto o maior valor. No segunda vez do dia, faço mais 3 vezes, anoto o maior valor. Pego esse período todo e faço o cálculo do maior valor menos o menor valor, dividido pela média dos valores vezes 100. Isso vai dar a minha variabilidade do fluxo expiratório. Como a asma é uma doença variável ao longo do tempo, o que eu vou esperar é que, fazendo diversas medidas, eu encontre variação ao longo do tempo. Para os adultos, essa variabilidade tem que ser superior a 10%, e para crianças, essa variabilidade é superior a 13% para poder fechar o diagnóstico. Certo? Outra forma de usar o Peak Flow é para fazer monitoramentos. E eu posso fazer monitoramentos de curto prazo e monitoramentos de longo prazo. Monitoramento de curto prazo é para algumas situações. Por exemplo, eu estou durante um tratamento de asma e eu quero entender a minha resposta a esse tratamento, quantificar a minha resposta. Então, eu começo o tratamento e vejo a resposta. Em geral, depois de 2 semanas com corticoides inalatórios, já se nota uma melhora desse peak flow. A variabilidade que tem ao longo do dia, ela vai demorar uns 3 meses para ela diminuir, para ter menos variabilidade. Mas para ter melhores resultados, a partir de 2 semanas depois do tratamento, eu já tenho melhores resultados. Eu também posso tentar avaliar possíveis desencadeantes, né? Como é que eu faria isso, então? Eu vou lá, me expus por algum motivo, alguma coisa que eu acho que é desencadeante, comparo com o meu basal sem ter sido exposto e vejo se teve piora ou não. Ajudar a estabelecer planos de crise. Então, principalmente para aquele paciente que às vezes tem dificuldade de notar sintomas,
tentar quantificar o quão grave que ele está para saber o quanto de medicação que ele tem que usar. E se eu tenho algum paciente que tem variações excessivas aí do peak flow ao longo do tempo, mostra que ele ainda está com controle inadequado da doença e que ele está sob risco de exacerbação. Então, às vezes, pode ser um dos indicativos que eu preciso aumentar meu tratamento de controle. Após o diagnóstico, então, para monitoramento de longo prazo, para ficar usando isso em definitivo, em quem que isso é mais útil, em quem que isso é mais interessante? Em pacientes que têm sintomas graves de asma, que está em asma grave, né? Porque aí é um parâmetro a mais para tentar ajudar no controle, e pacientes que têm uma percepção ruim dos sintomas. Porque é aquilo, ele não consegue notar direito os sintomas, ele consegue, através de um parâmetro objetivo, perceber se ele está bem ou não controlado. Né? Então, ajuda para esses pacientes. Até porque esses pacientes que têm percepção ruim dos sintomas são aqueles que acabam internando com crises graves. Eles não conseguem perceber que eles estão muito mal e eles acabam tendo sintomatologia, só conseguem ser tratados quando a sintomatologia está muito grave. Tem também possibilidades de fazer o diagnóstico de asma para pacientes que já têm uso da medicação de controle usando a espirometria. Isso é uma preocupação do GINA, que, como eu falei, o GINA sempre tenta fazer o diagnóstico de asma utilizando a espirometria. Né? Eles colocam algumas situações, que eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, e baseado nessas situações, como é que eu poderia interpretar a espirometria para confirmar meu diagnóstico de asma. Né? Então, por exemplo, aquele tem sintomas que é variável ao longo do tempo e tem fluxo aéreo variável ao longo do tempo, o diagnóstico está confirmado. Mas, por exemplo, se eles têm sintomas respiratórios ao longo do tempo, mas não tem variabilidade ao fluxo aéreo, o que eles orientam é repetir a espirometria sem broncodilatador ou durante uma crise e tentar ver a redução do VF1 nesse momento. Né? E aí, para cada uma das situações, tem outras possibilidades, mas acho que isso é muito específico para a gente ficar discutindo. Bom, e para os pacientes abaixo de 5 anos de idade, naqueles onde a gente sabe que a espirometria não é possível, como é que a gente vai fazer para tentar confirmar o diagnóstico desses pacientes? Onde até, por exemplo, fazer um peak flow vai ser muito difícil. Por que a gente está destacando aqui, e o Gina destaca, tem um capítulo especial para crianças com 5 anos ou menos. Qual que é a grande dificuldade de fazer diagnóstico de asma? Não é só porque não consegue fazer espirometria. Porque sibilância recorrente é uma queixa muito comum nessa faixa etária. E o que a gente sabe é que as crianças na cidade sibilam por asma, mas só que sibilam por diversos outros motivos. Não dá para ter certeza se eu estou frente ao paciente que tem asma ou não. A maioria, inclusive, é induzido por infecção respiratória viral e não necessariamente vai ser uma asmática no futuro. A gente sabe, inclusive, que algumas infecções virais estão mais implicadas com a ocorrência de sibilância recorrente. Por exemplo, infecções pelo vírus sincicial respiratório, que é muito frequente, pelo rinovírus, que é muito frequente. Né? Tem estudos demonstrando que ao redor de 1/3 das crianças abaixo de 5 anos vão ter tido algum episódio de sibilância até os 3 anos de idade. Quando a gente não leva em consideração até os 3, leva até os 6 anos de idade, 50% das crianças vão ter tido pelo menos algum episódio de sibilância. E a gente sabe que a incidência de asma na população adulta não é 50%. Ou seja, a maioria dos que sibilaram na infância não vão ser asmáticos. Né? O difícil é reconhecer isso. Até porque crianças asmáticas e não asmáticas podem ter sibilância induzida por infecção viral igualmente. Mais da metade dos pacientes com asma iniciam sintomas na infância. Então, ter sibilância abaixo de 5 anos pode ser sim asma também. É a doença crônica mais comum na cidade e é a principal causa de morbidade nessa faixa etária. Né? O que eu chamo de morbidade é falta escolar, ida ao PS, internação. Atopia é uma característica que está muito frequente nesses asmáticos, que é diferente dos asmáticos que às vezes iniciam sintomas mais tardiamente, que não tem nenhum indício de atopia. O que eu chamo de atopia? Rinite alérgica, dermatite atópica, porque são as doenças associadas à atopia.
Sensibilização a alérgenos. Recentemente se mostrou como um fator de risco maior para o desenvolvimento de asma. Aqueles pacientes que têm sensibilização a alérgeno têm uma probabilidade maior de ter asma. Mas só que o que é mais importante disso tudo para a gente pensar? Muitas vezes a gente maneja como asma, a gente trata como asma, mas a gente fica muito angustiado porque não tem certeza do diagnóstico de asma. Mas se a gente conseguir tratar de uma forma adequada e controlar os sintomas, é isso que importa. Por quê? Porque até hoje nenhuma intervenção se mostrou efetiva para impedir que alguém que vá ser asmático desenvolva asma ou modificar o curso natural da doença, né? Já se estudou, por exemplo, dar corticoide inalatório desde a primeira bronquiolite para ver se evita que a pessoa vire asmática no futuro. Isso não acontece, né? Assim como a grande decepção dos corticoides inalatórios, né, que são a base do tratamento da asma, é uma medicação que é muito útil. Impede a exacerbação, melhora a qualidade de vida, melhora a função pulmonar de quem é asmático, mas só que não impede o remodelamento de longo prazo da via aérea. Vai ocorrer usando ou não usando corticoide inalatório. Isso já está bem estabelecido na literatura. Lógico que se eu tenho um asmático que não está bem controlado e tem crises frequentes, esse remodelamento vai ocorrer de uma forma mais rápida e mais intensa. Mas não é porque eu estou usando o corticóide inalatório que eu vou impedir a ocorrência desse remodelamento. Ou seja, dar o diagnóstico mais cedo ou mais tarde não vai impedir que esse paciente se torne asmático no futuro. Lógico que se eu souber manejar esse paciente de uma forma adequada, isso que é mais importante, tá? E aí o que acontece? Existem alguns fenótipos de sibilância recorrente. O próprio GINA coloca que esses fenótipos têm uma utilidade limitada, mas eles descrevem em detalhes esses fenótipos e acho que vale a pena pelo menos conhecer. Eu não vou entrar aqui com maior profundidade, porque nós vamos fazer uma discussão depois só de sibilância recorrente. E aí eu vou falar disso. Mas é só para a gente entender o seguinte, que existem dois tipos de classificar os fenótipos. Eu posso me basear nos desencadeantes, que eu vou ter o sibilante episódico viral, que quem que é esse? Que sibila só quando tem infecção viral, que tem um período intercrítico completamente assintomático, que não sibila por outros motivos que não infecção viral. Que ele é o oposto daquele que é sibilante de múltiplos desencadeantes, que sibila por infecção viral, mas quando muda o tempo, quando estão reformando a casa, quando tem um gato que ele entra em contato, com todas essas coisas, né? Então, o que acaba acontecendo é que ele acaba tendo muitos desencadeantes e, mais do que isso, está embutido nisso daqui ter sintomas do período intercrítico. Lógico que dá para entender que é muito provável que esse tenha mais asma do que o primeiro. Só que o problema é que às vezes muda essa característica ao longo da infância. Alguém que se apresenta como episódico viral, depois vira múltiplo desencadeante ou o contrário. Por isso que a utilidade disso é um pouco limitada atualmente. E eu tenho o diagnóstico baseado na evolução natural da doença, que esse só vou conseguir fazer o diagnóstico retrospectivamente. Eu tenho o sibilante recorrente, que é transitório, que é aquele que inicia e encerra os sintomas antes dos 3 anos de idade. Depois de 3 anos, ele para de sibilar. O sibilante persistente, que é aquele que inicia os sintomas antes dos 3 anos de idade, mas quando chega aos 6 anos de idade, ele ainda é um sibilante, né? E um sibilante de início tardio, que é aquele que se inicia os sintomas depois dos 3 anos de idade. Dá para entender que esses dois últimos são aqueles que têm mais probabilidade de serem asmáticos no futuro, mas só que, ao mesmo tempo, dá para entender também que eu só consigo ter certeza disso depois que passou. Depois que ele chegou lá nos 6 anos que eu consigo classificar, e não antes. Então, por isso que a utilidade acaba sendo um pouco limitada. Então, o que acontece? Peguei um paciente lactente e que sibila recorrentemente, eu posso ou não estar frente a um asmático. Tem algumas características que favorecem eu pensar na asma, que é aquele que tem sibilância ou tosse, que é desencadeada por exercício físico, por risada, por choro, mesmo na ausência de infecção respiratória. Por mais que a infecção respiratória seja o principal desencadeante de crise asmática em qualquer asmático, aqui eu estou excluindo porque nessa faixa etária, infecção viral leva a sibilância mesmo não sendo asmático. Então eu estou pegando outros desencadeantes para pensar que de repente ele é asmático. Ter história de outras doenças alérgicas,
como rinite, dermatite atópica, porque está muito frequente nesse tipo de asma que começa muito cedo, ou sensibilização a alérgenos, ou então ter parentes de primeiro grau com diagnóstico de asma, pai, mãe, irmãos, isso aumenta a probabilidade. E outra coisa que aumenta a probabilidade é ter melhora dos sintomas após 2 a 3 meses de tratamento de controle e retorno dos sintomas depois que cessar o tratamento. Porque isso é uma coisa fundamental. Muitas vezes a gente prescreve corticoide e tem a sensação que o paciente melhorou muito. Só que eu tenho que lembrar que, por exemplo, uma parte desses sibilantes são sibilantes transitórios. Ou seja, eles iam melhorar da sintomatologia com o tempo. E aí, de repente, eu fui lá e dei o corticoide e ele melhorou, para eu saber que ele melhorou, que foi por causa do corticoide e não só porque o tempo passou, eu tenho que obrigatoriamente suspender o tratamento e ver se os sintomas voltam. E essa é uma parte que encontra resistência muitas vezes nos médicos e na família, porque ele está tão bem com o tratamento que ninguém quer voltar atrás. Mas esse é um ponto importante, voltar atrás e ver se ele melhorou. Aqui é do Gina também essa tabela, e acho que ela é bem interessante, que ela vai mostrando quanto que ao longo do tempo vai aumentando aqui a probabilidade ou não de ter asma. Por exemplo, aqueles que têm sintomas que duram menos de 10 dias, e por que eles colocam menos de 10 dias? Porque 10 dias é o tempo de sintomatologia de qualquer infecção viral. Então, se durou tempo dentro disso, foi por causa da infecção viral, não foi nenhum outro motivo. Tem 2 a 3 episódios por ano e não tem sintomas entre os episódios, poucas dessas crianças vão ter asma. Agora, se eu tenho sintomas que duram mais de 10 dias, ou seja, duram mais tempo que o tempo da própria infecção viral, tem mais de 3 episódios por ano, ou tem episódios muito graves, ou tem piora dos sintomas noturnos, isso é um dado que também fala a favor de asma. Entre os episódios tem sintomas como tosse, chiado, falta de ar, dificuldade de brincar, da gargalhada, isso aumenta a probabilidade de asma. Se tem sensibilização a alérgeno, dermatite atópica, alergia alimentar, história familiar de asma, isso também aumenta a probabilidade. Ou seja, quem está aqui nessa coluna são os que têm maior probabilidade de ter asma. Tá? Então, é baseado nesse padrão que a gente vê. Mas, como eles mesmos destacam, esse padrão pode ir mudando ao longo do tempo. Tá? Eles sugerem, inclusive, algumas perguntas para ver se é sugestivo o diagnóstico de asma. Né? Se tem chiado no peito, se tem algum ruído no peito que venha do peito e não da garganta, que esse é um ponto importante. Né? Criança que tem obstrução nasal, essas coisas, a família às vezes fala que está chiando e não está chiando. E uma sugestão que eles dão aqui, que eu acho que é bem interessante, às vezes pedir para a família filmar a criança durante o período de sibilância. Porque aí a gente consegue ver se é compatível com o quadro de sibilo mesmo ou não. Né? Porque às vezes ele não está sibilando ali na consulta. A gente tem que se basear no relato da família. Isso é muito complicado. Né? Se acorda à noite com tosse, chiado no peito, falta de ar, se tem que interromper as brincadeiras por causa disso, se fica com a respiração mais pesada ou mais difícil quando é exposto a animais, a cheiro forte, a fumaça, se já teve dermatite atópica ou alergia alimentar, e se tem alguém na família que tem alguma dessas doenças, né? Asma, febre do feno, que isso é nos Estados Unidos, alergia alimentar, eczema, ou qualquer outra doença que possa levar a problema respiratório. Bom, e aí o que acontece? Como é que eu confirmo um diagnóstico de asma nessa idade? Não é por espirometria, é por teste terapêutico. E isso, eu já coloco aqui, é baseado em evidência D, ou seja, em opinião do especialista. Introduz o corticóide inalatório em baixa dose e beta-2 de curta ação, se necessário, por 2 a 3 meses. Se melhorou os sintomas durante o tratamento, se retornou os sintomas após a introdução do tratamento, confirmei o diagnóstico de asma. Né? Como é uma doença de curso variável, não ter dado certo o teste terapêutico em um momento não impede que eu repita esse teste terapêutico em outro momento. Porque, às vezes, quando a criança é maior, a resposta vai ser diferente. Mas veja que é um diagnóstico empírico, baseado na clínica e na resposta ao tratamento, e não em nenhum teste específico. Outras formas de fazer diagnóstico, então outros exames que a gente pode pensar. Teste de sensibilização alérgena. Se vier positiva a sensibilização alérgena, reforça o diagnóstico de asma. Só que se vier negativo, não exclui.
ou seja, não é um exame de grande valia para esse diagnóstico. Raio-X de tórax não é uma coisa que ajude no diagnóstico de asma, mas pode ajudar a reforçar ou não diagnósticos diferenciais. Espirometria, como eu já disse, é inviável nos abaixo de 5 anos. Óxido nítrico exalado é uma forma de fazer diagnóstico, mas é mais para pesquisa, ainda não está em uso no dia a dia, nem vou ficar falando sobre isso. E o uso de escalas de risco. Isso sim é muito, muito, muito utilizado. Uma das escalas mais utilizadas, que é citada no GINA, embora ele não dê detalhes, e que nós usamos no nosso ambulatório, é o chamado Índice Preditivo de Asma, que é baseado nos critérios dos estudos de Castro Rodrigues, então também é conhecido como critérios de Castro Rodrigues ou critérios de Castro. Leva em consideração critérios maiores e critérios menores. Os critérios maiores é ter pai ou mãe com diagnóstico de asma e ter a criança, a própria criança, com diagnóstico de dermatite atópica. E os critérios menores, ter sibilância na ausência de uma infecção viral, ter diagnóstico pessoal de rinite alérgica e ter um hemograma com eosinofilia acima de 4%. Vai ser considerado positivo naquelas crianças que são sibilantes recorrentes, ou seja, que têm mais de 3 episódios por ano, ou seja, 4 ou mais episódios de sibilância em um ano, se eles tiverem um critério maior ou 2 critérios menores. Tá? E o que os estudos já demonstraram? Que quando esse índice é positivo, a chance de confirmar a asma é 4 a 10 vezes maior do que se esse índice for negativo. Quando o índice é negativo, tem 95% de chance de não estarmos frente a um asmático. Então, é um exame que não dá o diagnóstico, mas que ele ajuda muito a pensar na probabilidade ou não de estarmos frente a um asmático. Tá? Existem critérios de Castro que são chamados critérios de Castro modificados, que levaram em consideração outras coisas, como sensibilização a alérgicos ou alergia alimentar, entra como um dos critérios maiores, como, por exemplo, aumento de GE, entrando aqui em critério menor. Então, isso também existem outras variações possíveis na literatura. Essa é mais simples, mais prática, é a que a gente acaba adotando no nosso ambulatório no dia a dia, certo? Aqui, só para lembrar, é uma lista que o GINA coloca de diversas doenças que podem mimetizar asma nessa faixa etária. Então, a gente tem que estar atento a esses diagnósticos diferenciais. Resumindo, diagnóstico de asma, então, vai ser baseado no quadro clínico. Eu tento fazer espirometria antes, mas apenas se isso não for retratar o início do tratamento ou se eu tiver dúvida diagnóstica. E aí, para uma criança, eu tenho que esperar a relação VF1-CVF abaixo de 0,9 e uma melhora em 12% do VF1 após o uso do broncodilatador. Só que cuidado com a interpretação do exame, porque se fizer o exame errado, não vai adiantar. O PickFlow pode ser uma boa alternativa ao diagnóstico e para acompanhamento, principalmente para aqueles que são mal percebedores da doença. Não existe idade mínima para o diagnóstico. A partir do momento que eu tenho um GINA abaixo de 5 anos de idade, eles estão considerando que existe asma abaixo de 5 anos de idade. O que acontece é que, como tem muito diagnóstico diferencial, vai ser muito difícil afirmar o diagnóstico de asma para alguém abaixo de 2, 3 anos de idade. Eu tenho que esperar pelo menos passar isso para passar as bronquiolites, passar o sibilante transitório, para a partir daí eu começar a pensar em asma. Né? E eu vou considerar diagnósticos diferenciais quanto menor a idade da criança e naqueles que não responderem bem ao tratamento. Estou tratando, não está respondendo, eu tenho que pensar se de repente a doença não é outra. Bom, é isso em relação ao que eu tinha que falar em relação a diagnósticos e exames. Leiam os guidelines, aqueles que eu citei no início, para ajudar a fixar o conteúdo. Perguntem as dúvidas que nós vamos discutindo. E aí, estejam preparados para os próximos vídeos para a gente ir discutindo mais sobre asma. É isso. Até mais, pessoal. Tchau.